lado do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Fala galera do Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari. Esse aqui é um relato muito bom para quem gosta de estar almoçando, assistindo aquele relato de primeira. Então vamos lá. O primeiro relato é a moça que fez um pacto com o diabo. Bom dia, podem me chamar de Jaqueline, pois eu não quero me identificar. E não quero que pensem mal de mim, pois apesar de fazer coisas ruins, eu nem sempre fui uma pessoa ruim. Tudo começou em janeiro de 2007, quando eu tinha 27 anos e conheci o Luiz, um rapaz encantador que sempre quis namorar comigo, mas eu nunca dei muita bola, pois na época eu gostava de outro. O tempo passou e eu não dei certo com o rapaz que eu gostava. Então comecei a me envolver com o Luiz e com o tempo me apaixonei. Nos casamos e fomos morar juntos. E 2 anos depois eu estava grávida do nosso primeiro filho, e muito feliz. Me sentia realizada, e tudo na minha vida dava certo. Tínhamos uma boa condição financeira, éramos felizes no casamento, e tivemos um lindo garoto chamado Vitor. Eu estava realizada. Era uma boa esposa, uma boa mãe e uma boa cristã. Cumpria com o meu dever de sempre ajudar o próximo e a quem precisasse. Em 2012, o nosso filho adoeceu, pois ele estava com hepatite C e veio a falecer. Aquilo foi muito duro para mim e me acabei por dentro. Mas se eu achava que não podia piorar, piorou. O meu marido passou a beber e a sair todas as noites. E com o tempo eu percebi que ele estava me traindo e não suportava nem mais olhar na minha cara. Com o tempo nos separamos e eu recusei a dar o divórcio a ele. E um mês depois da separação, ele já estava vivendo com outra. Eu juro que pensei várias vezes em tirar a minha própria vida, mas resolvi recorrer à magia negra. Fui atrás de vários pais de santo e fazia amarrações para o Luiz, mas parecia só piorar as coisas, pois depois dos trabalhos ele começou a tomar ódio de mim, assim do nada. Paguei um quimbandeiro bem conhecido para fazer um trabalho pesado, mas não surgiu efeito. E dias depois eu descobri que a nova mulher dele estava grávida de gêmeos. Eles tiveram os filhos e já eram uma família grande e feliz. O maldito nem lembrava que tivemos uma vida juntos, um filho e éramos felizes. Então, decidi eu mesma recorrer à magia, a algo muito mais pesado. Decidi recorrer a um pacto com o diabo. Bem, esse pacto eu aprendi no livro negro de São Cipriano. Peguei uma foto do Luiz e levei a uma encruzilhada de mata à meia-noite de quinta para sexta-feira. Atrás da foto, eu escrevi o meu pedido que dizia o seguinte: eu quero que a vida do Luiz não tenha sentido sem mim, e que ele seja meu e de mais ninguém. Enterrei a foto no centro da encruzilhada, e ali também eu deixei a cachaça e algumas velas, metade vermelha e metade preta. Me virei de costas e fui até o carro sem olhar para trás. Mas quando fui sair com o carro, eu percebi que o mato do canavial na lateral da estrada estava se mexendo. Olhei atenta e vi que dali de dentro saiu uma sombra negra, que à medida que ia se aproximando, ia tomando forma. E eu pude ver que era um bode negro
e grande que andava como uma pessoa. Ele desenterrou a foto e a comeu tomando goles de cachaça. Eu estava tão aterrorizada que eu não conseguia dar partida no carro. Em seguida, a criatura quebrou a garrafa de pinga e com o caco do vidro fez um profundo corte no que deveria ser a sua pata, mas parecia uma mão asquerosa. E na mesma hora que ele fez o corte em sua mão, eu também senti um corte na minha mão. Sangrava e doía muito. Mas o bode foi lambendo o sangue da mão dele, e o sangue da minha mão foi sumindo. Era como se, de alguma forma, ele estivesse tomando o meu sangue, mesmo muito distante de mim. Recuperei os sentidos e arranquei com o carro. Fui embora dali cantando pneu e deixando muita poeira para trás. Uma semana depois, eu recebo uma ligação de um hospital. Luiz estava no carro com a mulher e os 2 filhos, e um outro carro colidiu com o carro deles. A mulher e os filhos morreram na hora, e o Luiz foi parar no CTI. Bem, como eu ainda era casada no papel com ele, o hospital me ligou avisando que eu fosse cuidar dele, e assim eu fiz. 2 meses depois, o Luiz recebeu alta. Porém, ele ficou tetraplégico e não fala. Ele só tem reflexo e é alimentado por tubos. Eu não consegui contato com ninguém da família dele. E sou condenada a cuidar dele para sempre. E quando eu contei a ele que havia sacrificado a minha alma para tê-lo, eu pude ver uma lágrima escorrendo dos seus olhos. Bem, eu não queria que fosse assim. Mas assim como pedi para o diabo, ele me deu. Pedi que a vida do Luiz não tivesse sentido sem mim. E que sem mim ele não viveria. Nada do que eu fiz tem justificativa. Mas também nenhum homem tem o direito de brincar com sentimentos alheios. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato. A criatura no banheiro. O meu marido e eu tivemos muitas experiências com o inexplicável. Nós nos mudamos para o nosso apartamento no dia 1º de agosto de 2001. E nós sempre sentimos algo de estranho nesse lugar. E a primeira vez que algo aconteceu foi depois de 2 meses, numa quinta-feira. O meu marido estava trabalhando até mais tarde, como sempre. Eu tinha chegado em casa, vindo da casa da minha mãe. Bem, eu tinha ido assistir TV e comecei a sentir algo de estranho, vindo do corredor. Eu decidi acender a luz de lá, pois o interruptor é bem no começo dele. Eu voltei para o sofá e assim que eu me sentei nele, a luz do corredor começou a acender e apagar. E dava para ouvir o som do interruptor se mexendo. Eu podia ver de onde eu estava sentada o interruptor ligando e desligando. E isso durou uns 10 segundos. Eu fiquei simplesmente apavorada. E o pior era que eu estava sozinha em casa. E depois que o meu marido chegou, ele me acalmou, tentando me convencer que era só um problema elétrico, mas eu sei que não era. Desde então, às vezes quando eu estou no chuveiro, que fica de frente para o corredor, eu vejo alguém sair do quarto e ir para a sala. Então eu chamo o meu marido achando que era ele, e ele sai do quarto. O meu marido começou a notar que os nossos 2 gatos ficavam miando para o corredor e para a porta do banheiro. A nossa gata, Mimi, ficava arranhando a porta e o carpete debaixo da porta, sem motivo aparente nenhum. Um dia, o meu marido estava sentado exatamente onde eu estava no dia que a luz ficou ligando e desligando. E a Mimi começou a miar para a porta fechada do banheiro. E então, ela começou a brincar com algo que estava no chão, na frente da porta.
Ele falou que então pareceu que alguma coisa tinha agarrado a patinha dela e estava puxando, o que fez ela tombar para o lado e ser puxada contra a porta, pelo vão que tem por debaixo da porta e do banheiro. Ela começou a berrar e o meu marido levantou correndo para ajudá-la. E assim que ele puxou a pata dela de debaixo da porta, ela levantou e saiu correndo. Ele abriu a porta e não tinha nada lá dentro que pudesse ter causado isso. No final do ano passado, eu estava no chuveiro e era cerca de 8h30 da noite. Bem, e o meu marido estava trabalhando. O banheiro estava cheio de vapor e pelo canto do olho eu notei marcas de mão se formando no espelho. Eu normalmente deixo a porta do banheiro aberta e estava pensando que talvez pudesse ser alguma brisa fria que estava vindo de fora e pegando o espelho de um certo jeito que fizesse marcas parecidas com mãos. E assim que eu tinha me convencido que era só o vento, a cortina do chuveiro se abriu, como se alguém a tivesse puxado violentamente. Eu fiquei paralisada de medo. E depois de uns 2 segundos, a porta se fechou. Eu apenas me sentei e me encolhi toda no chão do chuveiro. E então não me lembro de muita coisa depois disso. Mas eu lembro que eu vi a Mimi miando do outro lado da porta. Bem, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas não deve ter sido muito, já que o aquecimento é a gás e só temos água quente por uns 20 minutos. E depois de um tempo eu levantei, peguei uma toalha e saí correndo para o carro. Eu fui até o trabalho do meu marido e liguei do celular, falando que eu estava no carro, no estacionamento, só com uma toalha enrolada com o cobertor que eu tinha lá. E contei para ele o que havia acontecido. Ele falou que nós não podíamos sair do apartamento, já que não tínhamos dinheiro para isso. Então, agora eu me recuso a ir para casa depois do trabalho antes que ele chegue lá. A única coisa que eu sei sobre esse lugar é que lá era uma casa e pegou fogo. E depois disso, usaram o terreno para construir o nosso prédio. Mas pelo que me falaram, ninguém morreu no incêndio. Bem, eu não tenho ideia do que pode ser que tenha aqui em casa. Porém, eu morro de medo de ficar sozinha. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. E você que tem um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdeliteoculta@gmail.com. Você ainda que não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. Deixem o like, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E você que ainda não é inscrito no canal, não deixem de se inscrever. Lembrando que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, nos encontramos mais tarde. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Rian e gostei muito do canal. Eu já vivi muitas coisas sobrenaturais nesta vida. E hoje eu venho falar um pouco do que aconteceu comigo. O ano era 1992. O ano que todo mundo queria ser rico. E todos os meus amigos brincavam que para ser rico não era preciso trabalhar. Que era só ir a uma encruzilhada e chamar o próprio diabo. Que ele apareceria e iria satisfazer todos os seus desejos. Bem, todo mundo ria, porque naquela época ninguém acreditava nesse negócio de pacto com o diabo. Porém, aquilo ficava na minha cabeça, e para disfarçar, eu ria com o pessoal. Bem, a minha rotina era ir para o colégio,
E mesmo eu não gostando de estudar, a minha mãe me obrigava a ir. E naquela época, a gente respeitava muito os nossos pais. Até que certa noite, eu comecei a sonhar que ficava rico. E esses sonhos eram constantes. E no sonho, um homem alto de roupa preta e com um revólver 38 de cabo branco muito bonito me entregava uma maleta com muito dinheiro. E assim, eu pegava a maleta e neste mesmo momento eu já estava de roupas sociais e muita gente tirava foto comigo, como se eu fosse algum tipo de celebridade. Certo dia, eu contei o sonho para minha mãe. E eu estava muito alegre com uma certeza enorme que isso iria acontecer. Bem, a minha mãe mudou o semblante e disse para mim tirar essa ideia boba da cabeça. Então ela me repreendeu e mandou que eu fosse para a escola. O tempo passou e os sonhos pararam. Bem, nos mudamos para uma chácara muito bonita. E lá tinha um enorme gramado verde. E para todos os lados haviam outras casas bonitas. Mas a nossa casa era a mais bonita da chácara. Os nossos vizinhos eram muito simpáticos. Inclusive, eles iam lá para casa e todos nós ficávamos conversando até tarde da noite. O meu pai acordava às 5 da madrugada para tirar o leite da vaca e tratar dos porcos. O trabalho era muito leve e o salário mínimo da época, se eu não me engano, era de R$380. E o meu pai ganhava o dobro do salário e sem fazer muito esforço. Bem, era muito estranho, porque além do seu salário, os seus patrões pagavam todas as nossas despesas, como água, luz, alimentação, e nós não tínhamos o que reclamar. Eu ia a uma escola dessas que tem algumas fazendas e conheci uns garotos que eram filhos dos meus vizinhos. Eles eram legais, até porque eram os únicos amigos que eu tinha. Bem, um certo dia ficamos até tarde andando a cavalo e conversando. Os pais dos meus amigos foram lá para casa e ficaram proseando com os meus pais. Até que eles tocaram no assunto de pacto com o diabo. O pai do meu amigo Juscelio era o mais medroso da turma e disse que quando ele era mais novo, o seu avô era muito rico. E também, o velho não escondia que tinha feito um pacto com o diabo. E dizia ele que já sabia que morreria aos 50 anos de idade. Bem, e foi dito e feito. Quando ele fez 50 anos, passou 2 meses e ele faleceu. E depois da sua morte, ninguém da sua família ficou com nada do dinheiro dele. Pois assim, da mesma forma que aquele dinheiro apareceu, ele sumiu. Pois quando ele morreu, muitas dívidas apareceram. Então, todo o seu dinheiro foi usado para quitar as suas dívidas. E as suas terras foram tomadas pelo banco e leiloadas. Bem, eu e os meus amigos saímos dando risada. E decidimos andar até o lago. Bem, já eram mais de 10 horas da noite. Encontramos o lago e tomamos um banho. Então, algo estranho começou a acontecer. Um dos meus amigos que estavam ali, e se chamava Kaique, começou a xingar muito. E ele xingava porque apenas tinha esquecido de levar o sabonete. Bem, terminamos o banho e voltamos para casa. Este lago era muito distante de nossa casa. E como nós andávamos muito por lá, acabamos descobrindo este lugarzinho no meio do nada.
E quando voltávamos pela trilha, o Kaique continuava xingando muito, mas ele xingava muito mesmo. Ele parecia um louco e começou a cantar musiquinhas sobre o demônio. Bem, era muito engraçado o fato dele cantar, mas mesmo assim dizíamos para ele parar. E apesar dele ser o mais velho da turma, todos nós éramos garotos ainda. Pois eu tinha 17, o Kaique 19, o Richard 15 e o Cauã 16. Bem, e continuou assim. O Kaique cantava aquelas músicas e gritava para cantarmos com ele. E então, na pressão, todos nós começamos a cantar. Porém, a uma certa parte do caminho, eu percebi uma coisa estranha. Pois andávamos e andávamos, mas não chegávamos nem perto de casa. E eu percebi que tínhamos pegado a trilha errada. E sugeri que voltássemos e pegássemos a trilha certa. Mas o Kaique disse que não, que iríamos por aquela trilha mesmo, para ver aonde ela dava. Bem, íamos andando e cantando aquelas músicas. E tão logo começamos a ouvir passos no meio da mata. E eu confesso que eu fiquei com muito medo. E nós, longe de casa como estávamos, e ainda mais indo por uma trilha desconhecida, e ali no meio do nada, estávamos ouvindo aqueles passos, como se alguém nos seguisse. Bem, isso não era normal, pois o Kaique continuava sorrindo e debochando da situação. E foi quando ele disse para nós não nos preocuparmos, pois deveria ser o diabo nos acompanhando. Ele ria muito e aqueles passos logo desapareceram. E nós continuamos andando, até que lá na frente vimos um cachorro enorme comendo alguma coisa. Aquele cachorro era negro e muito alto. E o mais estranho é que ele comia toda aquela carcaça de animal, mastigava todos os ossos e engolia. E de longe ouvíamos o estalar dos ossos. E aquela coisa estava a mais ou menos uns 30 metros de nós. Aquilo fedia muito e o seu cheiro era de ovo podre misturado com esgoto. A criatura nos viu e começou a se levantar. E a primeira coisa que eu notei foi os seus olhos, que eram brilhantes feito fogo, pois eram muito vermelho mesmo, com um tom alaranjado de amedrontar qualquer um. A criatura ficou de pé como uma pessoa, e aquilo era muito mais alto do que eu pensei. A fera fazia um grunhido de porco, e neste momento eu não conseguia sequer me mover. Aquilo olhou para nós com aqueles olhos pegando fogo, e então ficou de pé feito uma pessoa. E depois se pôs de 4 patas, com os cotovelos encostados no chão, e começou a correr atrás de todos nós. Bem, eu juro para vocês que eu não gostava de nenhum esporte. Mas naquele dia, os meus pés mal encostavam no chão, de tão rápido que eu corria. Avistamos o lago que estávamos tomando banho. E em seguida, eu levei uma pancada na cabeça muito forte. E devido a isso, eu caí dentro do lago. Só me lembro de todo mundo pular dentro do lago comigo, e em seguida ouvir gritos e urros ensurdecedores. E então eu logo apaguei. No outro dia eu estava em casa com a cabeça enfaixada, pois a pancada foi tão forte que eu fiquei uma semana com a cabeça doendo. Mas eu só vi o estrago quando eu tirei a faixa, pois ali havia um corte enorme na minha cabeça.
Eu contei toda a situação para os meus pais e depois de um mês nos mudamos daquele lugar. Bem, eu não sei como eu levei aquela pancada tão violenta. Até porque eu era o primeiro que corria na frente dos outros garotos. O meu avô ainda mora naquela região. E ele conta que quando era moleque, ele ia muito naquele lago ali no meio da mata. E em uma certa tarde de calor, ele se refrescava naquele lago, quando apareceu uma linda jovem do outro lado do lago. Ela foi até o meu avô e começou a beijá-lo. Então, os dois foram para a margem do lago e começaram a transar loucamente. E quando terminaram, a moça, totalmente nua, disse que tinha que se lavar. E em seguida entrou no lago. O meu avô reparou que ela passou a se movimentar no lago como se o seu corpo não se mexesse. A água cobria da sua cintura para baixo e não dava para ver as suas pernas. Então, a moça mergulhou e o meu avô ficou até preocupado, gritando por ela, pois ela ficou submersa por mais de 1 minuto. O meu avô até chegou a entrar na água, mas logo ele viu ali, do outro lado da margem, aquela moça saindo da água. Porém, ela não caminhava, ela rastejava, pois o seu corpo da cintura para cima era de mulher, mas da cintura para baixo era de uma enorme serpente. Ela olhou para o meu avô e abriu a boca de uma maneira surreal, mostrando 2 enormes presas. O meu avô começou a rezar tudo que veio em sua cabeça e saiu dali às pressas e nem colocou a roupa. Ele também conta que aquela mata, onde presenciamos a criatura, tem fama de ser assombrada. Que muitos caçadores já presenciaram o lobisomem os perseguindo. E para eles não serem as caças, os caçadores deixavam as suas caças para o lobisomem e se mandavam dali. E também existem outros que presenciaram naquela mata uma criatura metade homem e metade bode, e que esse ser aparece em locais onde se fazem trabalhos de magia negra, pois a mata é muito frequentada por feiticeiros e pais de santo. Depois que nos mudamos dali, eu nunca mais voltei naquele lugar, e nem contato com aqueles meus amigos eu não tenho mais. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Hoje eu relatarei um fato que ocorreu na minha família materna, mais precisamente com o meu tio-avô. Ele se chamava Joaquim e já faleceu há muitos anos. Porém, a minha mãe me conta essa história e toda a minha família comprova a sua veracidade. Em período de quaresma, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Morro da Água Quente. Bem, o lugar é bem pequeno, e só para vocês terem uma ideia, até nos dias atuais, lá não tem sinal de celular. A maioria dos habitantes respeitavam a época de quaresma, e muita gente acreditava que na quaresma, as lendas contadas pelo povo se tornavam verdadeiras. Um caboclo, conhecido por Joaquim, que era o meu tio-avô, era metido à besta e gostava muito de malandragem. Ele
sabendo da crença do povo da cidade, ideou vestir a sua égua com uma roupa de assombração. Ele colocava um vestido branco na égua e passava pó de arroz no corpo do animal. E assim, a mesma parecia um fantasma. Então, ele ia para uma encruzilhada, que ficava antes da entrada da cidade. E quando alguém passava, ele açoitava o animal do mato para a beira da estrada. E assim, assustava as pessoas durante a noite. A roupa era um vestido branco, meio rasgado e com um líquido vermelho que imitava sangue, e uma peruca loira que cobria a cara do animal. Então, Joaquim começou a ir toda meia-noite nessa encruzilhada. E ele levava a sua égua vestida de fantasma. Ele ficava na beira do mato, e quando vinha alguém de carro, a cavalo ou a pé, ele se escondia e açoitava a égua para a beira da estrada. E com uma lanterna acesa e amarrada com um barbante embaixo da peruca do animal, a coitada da égua parecia ainda mais com uma assombração. O povo que passava, a maioria voltavam para trás, principalmente quem estava a pé, e só alguns que passavam de automóvel ou a cavalo que tinham coragem de atravessar a encruzilhada. Logo, o povo começou a espalhar histórias de aparições da égua da encruzilhada. E o medo começou a tomar conta da cidadezinha e também das outras cidades ali próximas. Muita gente começou a evitar passar na encruzilhada maldita. Joaquim, ouvindo essas histórias, fingia que também estava com medo. Porém, ele morria de rir por dentro, se sentindo muito esperto. O tempo passou e as brincadeiras continuavam, até que faltava uma semana para a quaresma acabar. E o filho de Joaquim, que era o meu tio, acabou adoecendo e sendo internado no hospital. Então, o Joaquim teve que passar alguns dias e noites com seu filho, junto ao leito hospitalar. E deste modo, ele teve que parar com as histórias de assombrações por alguns dias. E no último dia da quaresma, o meu tio teve alta do hospital. Então, o Joaquim saiu durante o dia na cidade. Em certa ocasião, ele estava num bar. E lá, ele ouviu boatos da égua da encruzilhada. Então ele questionou o pessoal. Gente, essa alma penada ainda tá aparecendo? E um senhorzinho respondeu. Sim, Joaquim, ela aparece durante todas as noites. E agora as pessoas da cidade estão entrando para dentro de casa mais cedo, porque essa assombração está aparecendo também nas ruas. E muitos dizem que é a mula sem cabeça. Inclusive o meu filho viu com seus próprios olhos, enquanto voltava à noite de uma pescaria. Ele disse que o bicho soltava fogo das ventas e gritava com uma voz assustadora de mulher. Joaquim achou estranho, pois ele não estava mais saindo com a sua égua para assustar a turma, pois permanecia com seu filho no hospital. E chegou até a pensar que talvez a sua égua estivesse saindo à noite por conta própria para assustar as pessoas. Mas riu por dentro por pensar essa idiotice, e achou que isso era conversa fiada do povo. E quando chegou a noite, Joaquim se preparou para vestir a sua égua de fantasma no último dia de quaresma.
Faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então, ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares que ele imaginava que a égua estaria, logo ele viu uma silhueta de um animal entrando no mato. E aquele animal era muito parecido com a sua égua. Então, ele teve certeza que era ela e foi atrás do animal. E enquanto andava em sua direção, ele foi chamando pela égua, pois a mesma atendia pelo nome de Mimosa. Então, o animal logo parou e olhou para trás na direção de Joaquim. Nessa hora, ele se assustou, pois a égua estava com os olhos completamente vermelhos. Ele então, que era muito medroso, resolveu voltar para casa e seguiu pela estrada. E quando Joaquim chegou no lugar onde ele costumava assustar as pessoas, ele então seguiu pela beira da estrada e logo ouviu um trotar de cavalo e um forte relincho. E em seguida, várias vozes de mulheres gritando. Ele ficou apavorado e quando olhou de relance na direção do barulho, ele não viu nada. E os trotar deixaram de serem ouvidos. Mas de repente, uma luz mais ou menos forte que parecia um fogo se acendeu um pouco ao longe na estrada e veio se aproximando dele. E quando aquilo chegou mais perto, ele viu a sua égua ali na estrada, a uns 200 metros dele. Porém, o animal estava com aquele vestido branco ensanguentado. Sim, o mesmo vestido que Joaquim, após usar no animal para assustar as pessoas, ele escondia as 7 chaves para ninguém descobrir que ele era o autor das brincadeiras. A égua parecia não ter cabeça, e do seu pescoço para cima saía fortes labaredas de fogo que iluminava tudo à sua volta. Logo, o Joaquim começou a ouvir um monte de vozes vindo daquele animal. Vozes como sussurros que diziam: "O que você fez? Vamos pegá-lo! Não, deixe-no em paz. Ele está desamparado." Eram palavras desconexas. Então, ele apavorado começou a rezar e saiu correndo pela estrada. O animal o perseguia pela estrada. E enquanto perseguia, aquilo gritava com várias vozes diferentes. E os trotar daquele animal era como o trotar de uma cavalaria inteira. Pois apesar de ser apenas aquela coisa seguindo Joaquim, o trotar daquilo era como o de vários cavalos. Ele reuniu todas as suas forças e subiu em cima de uma árvore e ficou ali, perto da estradinha. E em certo momento, aquela criatura aparentemente havia ido embora. Mas assim que Joaquim desceu da árvore, ele viu novamente aquele clarão se acender e a coisa correr em sua direção, assim o obrigando a subir em cima da árvore novamente. Vez ou outra, ele via alguém passando pela estrada e gritava por ajuda. Mas quando a pessoa se aproximava, aquele clarão se acendia novamente e a pessoa dava no pé, e assim abandonando Joaquim. Em certo momento,
a criatura até deu vários coices na árvore, na tentativa de o derrubá-lo. Mas ele se segurou com todas as suas forças e acabou permanecendo ali até o dia amanhecer. E quando amanheceu, algumas pessoas apareceram para perguntar se ele estava bem, pois ficaram sabendo que ele estava em apuros. Joaquim estava aterrorizado e, aos prantos, contou para todos a verdadeira história. Ele voltou para sua casa e a sua égua nunca mais foi vista. Porém, aquela aparição que todos chamavam de mula sem cabeça continuou assombrando aquela região por vários anos. Boa noite. Na época deste ocorrido, eu morava em Santos, no estado de São Paulo. E em um certo dia, eu recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu fui com meu marido até Petrópolis, para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. E durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que eu lembrava muito a minha avó quando jovem. Então eu perguntei se ele a conhecia. Bem, ele disse que sim, que a conhecia desde criança e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então perguntei a ele o porquê dele e da minha avó não ficarem juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela. Porém, nunca a deixou de amar. E que o amor que ele sentia por ela era eterno. Confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó. E ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério. Porém, aquele homem continuou lá. Chegamos em casa e o meu marido e eu combinamos de voltar para nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta das 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar para o cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então, eu resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo quanto ela me faria falta, etc. Porém, quando eu olho em minha volta, eu vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca,
eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então me levantei e fui embora. Bem, eu estava a pé. E para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. E durante a volta, eu pude notar aquele mesmo cachorro enorme que eu vi no cemitério. Aquela coisa estava me seguindo. E como a estrada na época só tinha a iluminação da lua, eu não conseguia enxergar muito bem o que era aquilo. Eu só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. E quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro comum. Bem, eu não sei ao certo como descrever essa criatura. Só sei que parecia um cão enorme. Mas aquilo logo ficou sobre duas patas e deu um uivo apavorante. Os seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto aquilo uivava. Quando eu vi aquela criatura, eu saí correndo apavorada. E para o meu azar, eu pisei um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando eu olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha avó. A coisa ficou me encarando por uns 15 segundos. E logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo mato adentro. Me levantei e fui para casa. E decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxada de louca. Bem, eu não posso dizer com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que eu vi durante o enterro da minha avó. Mas algo dentro de mim diz que sim. E que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carrega. E durante as poucas conversas que eu tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Bem, esse fato aconteceu comigo há 15 anos atrás, e só hoje eu tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite. Olá, me chamo Rossana. E o relato que eu vou contar agora, eu escutei por inúmeras vezes, há muito tempo atrás. Escutei pelo meu pai contando para a família. E é mais uma daquelas histórias que acontecem antigamente, e que jamais serão esquecidas, e os mistérios jamais revelados. O meu pai e a sua família moravam em Belo Monte, no Pará, nas margens do rio Xingu, que divide o Pará e o Amazonas. Na época em que o meu pai era menino, lá nos anos 70, o meu avô costumava deixá-los em casa à tardinha e saía para pescar. Conta o meu pai que em uma sexta-feira à noite, época de quaresma, era quase 23 horas. Então meu avô chegou em casa aos berros e muito pálido.
O meu pai ainda estava acordado, pois sempre esperava o meu avô chegar para o ajudar a guardar os peixes. Mas naquela noite, o meu avô não trouxe um peixe sequer. Ele entrou em casa, sentou e começou a falar para o meu pai e os seus 5 irmãos o que havia acontecido. E foi o seguinte: peguei a minha canoa e fui para o rio. Desci o barranco, coloquei a minha canoa na água e deixei a correnteza fraca me levar até a metade do rio. Fiquei ali parado muito tempo e nada de peixe. Então começou a escurecer. Senti uma batida na parte de baixo da canoa, mas não dei importância, porque nesse rio tem muitos galhos presos e soltos embaixo da água. Mas as batidas aumentaram. Tentei olhar na água, mas no escuro muito pouco enxerguei. E logo percebi que passava por debaixo do barco uma enorme sucuri. Mas a bicha era grande mesmo. E quem é dessa região sabe do que estou falando. A sucuri ia passando e parecia não terminar de passar por debaixo da canoa. E ela deveria ter no mínimo de 6 a 7 metros de comprimento. E como estava escuro, eu não consegui ver a cabeça e nem o final da cobra. Mas ela foi submergindo até desaparecer nas águas do Xingu. A cobra era tão grossa que parecia um tronco de seringueira. Fiquei tão assustado que procurei não fazer nenhum movimento para a cobra não me perceber, pois se ela estivesse com fome, poderia até mesmo tentar virar a canoa. E até achei que era isso que ela estivesse tentando fazer, pois as cobras veem as pessoas pelo calor que elas emitem. Bem, eu fiquei sentado quieto, e já havia se passado uns 3 minutos desde que a cobra desapareceu. E foi aí quando algo então subiu na canoa. Era uma moça, uma mulher, e ela estava toda molhada, mas se mantinha bonita. E também estava totalmente nua. E quando acendi o lampião, eu pude ver como seu corpo era jovem, lindo e perfeito. Eu sabia que não era coisa deste mundo, mas tudo o que eu menos queria naquele momento era demonstrar medo. Então eu disse: moça, é perigoso ficar nesse rio essa hora. Acabou de passar uma sucuri bem grande agora há pouco. Ela subiu na canoa e disse rindo: eu não tenho medo de cobras, mas eu percebi que você tem. Mas não se assuste, eu apenas quero atravessar o rio. Não sei de onde tirei forças para remar, mas permaneci em silêncio até chegar no outro lado do rio. A travessia levaria cerca de uns 5 minutos para chegar até lá. A moça era muito linda, e como estava nua, ela começou a acariciar suas partes íntimas. E eu fiquei em uma mistura de tesão e medo, mas me encantei tanto pela moça que só resisti por 3 motivos. O primeiro, que sou casado. Segundo, a moça tinha idade para ser a minha filha. E terceiro, eu sabia que ela não era coisa deste mundo. Mas o encanto que eu senti pela moça foi tanto que eu sabia que estava numa espécie de transe. Mas ainda assim, eu não podia fazer nada. E também sabia que bastasse apenas um pensamento malicioso passar pela minha cabeça, e eu não resistiria. Teria me atirado como isca para a jovem. Assim que chegamos do outro lado da margem, ela perguntou se eu não queria acompanhá-la. E por mais que todos os meus sentidos dissessem que sim, que eu queria, eu consegui falar bem trêmulo que não.
E a minha sorte foi que ela não insistiu que eu a acompanhasse, pois se ela pedisse novamente, provavelmente eu iria. Fiquei ali da canoa, observando ela se afastar. Então, logo me veio um pensamento. Acho que essa jovem não é assombração não, porque se fosse, ela já teria me feito algum mal. Então, foquei o lampião na direção da jovem para chamá-la para conversar um pouco. Mas o que vi, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. A moça parou de andar, se ajoelhou na areia a uns 40 metros da canoa, e ela estava de costas para mim. Bem, eu não sei como, mas quando me dei conta, as pernas daquela mulher se transformavam em uma cauda de serpente, que se estendia e se juntava com a sua cintura, e assim ia subindo até abaixo dos seus seios. Ela emitia um som agoniante, e então começou a rolar na areia, assim como fazem as serpentes que estão em confronto com outras serpentes. Ela parou de girar e já se levantou olhando para mim. Porém, já não era mais a mulher. Era literalmente a sucuri que eu vi minutos atrás no rio. A única diferença é que dos seios para cima ela ainda era mulher e também possuía os seus 2 braços. Porém, acima do antebraço saía um tipo de esporão e algo que lembrava nadadeiras. A pele do seu rosto se tornou um marrom esbranquiçado e era muito esquisito. O medo foi tanto que eu nem prestei muito atenção nos detalhes. Mas eu vi aquela coisa se virando na minha direção e assim colocando a sua língua enorme para fora. A ponta da sua cauda balançava e fazia um som de chocalho. Eu meti o remo na terra do raso do rio e fui fazendo o caminho de volta com a canoa. E sem tirar os olhos daquilo, eu fui me afastando até não ver mais a criatura. E só via os seus olhos amarelos que refletiam ao longe com a pouca claridade da lua. Conta o meu pai ainda que o meu avô voltou para casa aquela noite apavorado, e nunca mais ele foi pescar no rio à noite, ainda mais em época de quaresma. Bem, o povo de lá tem uma boa explicação para o que aconteceu. Dizem os índios que a cobra grande tem a princípio a forma de uma sucuri ou de uma jiboia comum, e com o tempo ela adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Os índios a chamam de boiuna, e ela habita a parte mais funda do rio, e assim aparecendo vez ou outra pela superfície. Ela é descrita pelos indígenas como tendo de 20 a 45 metros de comprimento. Porém, os índios não a matam, porque acreditam que ela é filha das estrelas, e coincidentemente da constelação de Serpentário, que assim como o nome já diz, tem a forma de uma serpente. Essa cobra é responsável pela boa colheita indígena, e se eles a matarem, eles terão as suas colheitas amaldiçoadas. Bem, eu resolvi ir um pouco mais fundo, pois além de acreditar na história do meu pai que se passou com o meu avô, eu também sei que toda lenda tem um fundo de verdade, e também porque sou bastante curiosa. E daí eu fiz algumas pesquisas a fundo e descobri que essa cobra nada mais era que uma quimera dos tempos pré-diluviano. Bem, eu vou fazer uma breve explicação com os registros históricos e arqueológicos. Muitos sabem que nos tempos bíblicos de Noé,
Os anjos se materializavam na terra e assumiam corpos humanos para cuidar das pessoas e as orientarem sobre o que tinham que fazer ou não. Porém, esses anjos citados por Enoque como as sentinelas começaram a despertar desejos mundanos devido aos seus corpos carnais. Então passaram a terem relações sexuais não só com as mulheres terrenas, mas também com homens e animais. Visto que por mais que um anjo tenha aparência masculina, a sua essência em si não tem sexo. Então para eles, prazer era prazer, seja com homem, mulher ou animal. O resultado disso foram mulheres grávidas que deram à luz aos Nefilins, citado no livro de Gênesis e no livro de Enoque. Já o cruzamento desses anjos com os animais resultavam em quimeras, e devido a isso, o mundo pré-diluviano era dominado por gigantes colossais, que segundo Enoque poderia atingir até 150 metros de altura, e animais gigantescos também. E esses eram conhecidos como quimeras, e também eram adorados como deuses. Por isso, em vários hieroglifos egípcios, sumérios, assírios e babilônicos, os desenhos nessas pedras sempre retratam a figura de um deus metade homem e metade animal. Os gigantes pré-diluvianos eram amigáveis com os seres humanos no início, porém os ensinaram conhecimento proibidos, como coisas que estavam além de suas épocas, como astronomia, agricultura, matemática e muitas outras tecnologias avançadas que hoje em dia chamamos de magia. Esses gigantes se alimentavam de árvores de silício, que eram árvores gigantescas feitas de silício, assim como o nome já diz. E quando o alimento começou a faltar, esses gigantes conhecidos como Nefilins passaram a se alimentarem de animais. E quando os animais começaram a faltar, eles começaram a se alimentarem de seres humanos. E devido a isso, Deus enviou o dilúvio para aniquilar toda a raça de seres híbridos. Porém, de alguma maneira, o gene dos gigantes sobreviveu, pois depois do dilúvio ainda existiu vários e vários gigantes. E o Golias da Bíblia era um exemplo desses gigantes. Porém, ele era muito menor que os colossais pré-diluvianos. Bem, e o que isso tem a ver com a lenda indígena da mulher cobra? Como eu disse, de alguma forma, o gene desses gigantes sobreviveu tanto em pessoas como em alguns animais da arca. E não existe só um relato de gigantes ou animais gigantes contado pelos indígenas. Porém, existem milhares, inclusive relatos de gigantes contados por tribos amazônicas que são os mesmos contados por tribos americanas, sendo que uma tribo nunca sequer soube da existência da outra. Então, como essas histórias podem se coincidir tanto, o mito do lobisomem não é originário do Brasil. Mas como as tribos indígenas brasileiras conheciam todas as características do lobisomem, mesmo sem ter contato nenhum com a cultura de outros países, fica aí a dúvida para vocês raciocinarem e entenderem que nesse mundo existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. O ser humano tem o hábito de acreditar no que se diz ser oficial, mas nem sempre o que é oficial é a verdade, pois se uma pessoa morre por um ataque de um animal jamais visto, a perícia conclui que a morte foi por um animal conhecido,
como onça, cobra, etc. Bem, essa é a versão oficial. Mas é a verdade? Os portugueses levaram a fama de terem descoberto o Brasil. E essa é a versão oficial da história. Mas é a verdade? Pois todos nós sabemos que quando eles chegaram no Brasil, os índios já se encontravam aqui. Então, a versão oficial é uma mentira. Bem, mas e se eu falar que antes dos índios, os fenícios estiveram aqui no Brasil? Vocês podem até achar que eu estou brincando. Mas e se eu for mais a fundo ainda e disser que os cananeus de Canaã, lá dos tempos de Moisés, estiveram aqui no Brasil? Vocês vão me chamar de louca. Mas talvez muitos não saibam que os fenícios eram como os gregos chamavam os cananeus de Canaã. E o que muitos não sabem é que na Pedra da Gávea, que fica no Rio de Janeiro, tem escritas fenícias, datada do ano 800 a.C. Inclusive, nos anos 30, o mar em volta da área da Pedra da Gávea foi vasculhado por mergulhadores da Marinha Brasileira, para tentar acharem algum vestígio que, de fato, os fenícios estiveram ali. E para a surpresa de todos, os mergulhadores encontraram vasos de cerâmicas fenícios, datados do ano 800 a.C. Mas, infelizmente, o Brasil optou por continuar com a versão oficial da história, que os portugueses descobriram o Brasil descoberto há séculos. A Marinha tomou posse desses vasos de cerâmica fenícios, e os mesmos nunca vieram a público, e estão sob a posse da Marinha desde 1930. Bem, eu vou ficando por aqui, e desculpem pelo relato ter saído um pouco fora da abordagem principal. É que recentemente eu descobri esse canal maravilhoso, e não poderia deixar de desabafar toda a verdade para vocês que têm a mente aberta. E eu acrescento ainda mais: lobisomens, cane, albino, descobre, homens de preto, mulher cobra, homem cobra, é tudo real. Mas depois eu trarei outras descobertas que fiz a respeito desses assuntos. Boa noite. Olá, eu gostaria de relatar aqui 2 fatos sobrenaturais que ocorreram na minha vida quando eu tinha 20 anos. Bem, hoje eu tenho 34. Eu havia me mudado para um apartamento de 2 quartos e ainda estava acabando de decorá-lo. Cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta. Ainda por cima, estava um dia daqueles frios de rachar que faz no Rio de Janeiro. E quando vem aquelas frentes frias, eu logo tratei de me enfiar debaixo dos cobertor e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha, e ainda sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu fiquei atônita, com um barulho de sapato de salto alto, vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento, e logo depois, uma forma humana de uma mulher entrando no quarto, e eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena. Ela vinha bem lentamente e jogava a cabeça para trás
como se fosse dar uma gargalhada. Porém, ela estava muda e o único barulho era do salto alto que ela fazia no chão. Ela ficou ali no batente da porta e voltava em direção à cama. E então voltava para a porta e abria a boca como se fosse dar uma gargalhada, mas sem emitir som nenhum. E eu fiquei petrificada. Eu conseguia ver que era uma mulher, porque, embora fosse de noite, passava uma leve iluminação do lado de fora. E mesmo com as cortinas fechadas e a janela também estava toda fechada por causa do frio intenso. Aquela aparição tinha cabelos compridos, escorridos e pretos, e parecia que vestia uma camisola. E vinha do batente da porta, e jogava a cabeça para cima, e parecia que dava gargalhadas e vinha na minha direção. A vontade que me deu foi de quase pular a janela, de tamanho foi o meu pavor. E logo depois, lá pela quarta vez que fez isso, ela me olhou novamente e fechou a cara. E agora, a cara era de mar. Ela ficou ali parada mais alguns instantes me olhando, e depois saiu em direção ao corredor, e acredito que em direção à sala. E depois, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali mais um tempo petrificada, e em estado de choque. E depois de um tempo, eu tive coragem para esticar o braço e acender o abajur. E ao ver a claridade, eu fiquei mais aliviada. Porém, estava muito apavorada ainda. Afinal, o que era aquilo? A porta do quarto bateu com violência, e depois de bater a porta, voltou batendo com grande violência também na parede do quarto, e assim voltando a ficar escancarada. E novamente o barulho de salto alto começou lá da sala, e eu quase morri de tanto medo e pavor. Fiquei de olhos fechados e ouvi o barulho de fechadura da porta do quarto do lado ou do corredor ficar mexendo como se trancasse e abrisse várias vezes. Somente aquele barulho de clec, clec. E assim, abrindo e fechando. Bem, eu não sei o que me deu, mas eu prendi a respiração e abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama, com coberta e tudo. Cruzei o corredor, entrei na sala e voei para a porta de saída. E quando dei por mim, eu simplesmente havia descido 3 andares de escada, descalça, e estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia ficar calma. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado. E o mesmo não estava revirado. Era somente a porta do apartamento aberta e o cobertor caído na sala quando eu precisei abrir a porta de entrada. Eu só entrei quando meu irmão chegou lá no prédio. E então eu subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas eles não encontraram nada de anormal que levassem a crer que houvesse tido um ladrão por lá, mesmo porque não havia altura para escalar. E eu sabia que não era um ladrão. Um deles falou que às vezes ele ou a equipe de policiais eram chamados para atender a casos bem parecidos com o meu. Ele falou isso quando eu relatei exatamente o que ocorrera no apartamento, e ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência sobrenatural. Fechei o apartamento e fiquei dormindo na casa de uma colega durante 6 meses. Foi aí que eu vi que não tinha jeito, e tratei de aceitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com os meus pais. Aquela imagem da mulher entrando no quarto e vindo na direção e jogando a cabeça para cima como se estivesse rindo ou dando uma gargalhada
e o barulho de toque-toque, de salto alto e de fechadura sendo girada e abrindo e fechando não sai da minha cabeça até os dias de hoje. Bem, pouco tempo depois, eu saí da casa dos meus pais e me mudei para uma casa em Petrópolis. Ali eu arrumei um emprego em uma fábrica e um dia, quando estava voltando para casa, como eu não tenho carro e pego o ônibus me deixava na avenida. E de lá eu tenho que andar um pouco até chegar em casa e são cerca de 7 quarteirões. E já fazia um tempo que os poucos postes que tem na minha rua estavam com a lâmpada queimada e o que deixava a rua muito escura, somente com as luzes fracas das casas iluminando um pouco a área. Porém, eu nunca tive medo de andar por ali, pois ao meu ver, era uma vizinhança segura. E nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar metade do caminho para a minha casa, eu passei por uma rua que só tem um poste. Bem, eu não sei o que tem esse poste, mas a luz está sempre fraca e não ilumina a rua. E quando eu estava passando por ela, eu vi uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e estava indo embora, quando notei que não estavam brincando, e sim maltratando o pobre cachorro, jogando pedras e chutando ele. Pensei comigo mesmo que essa molecada não respeita nada hoje em dia. Então, resolvi ir lá dar um fim naquilo. E quando eu me aproximei deles, eu soltei um grito. Ei, parem com isso! Deixem o cachorro em paz! Então, os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam diretamente para mim. Vocês 3, parem com isso já! E enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que eu não pude ouvir. E eu já estava preparando aquele sermão, quando o cachorro aproveitou que a atenção deles não estava mais nele e saiu correndo. E quando ele fez isso, ele ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de garagem de uma casa que tinha lá do lado. E quando a luz acendeu, o meu coração parou. O que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, com peles escuras, quase negras. Estavam vestindo trapos e não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magras e os ossos da coluna pareciam sair da pele. Tinham cabelos compridos que passavam dos ombros. E quando eu vi aqueles bichos na rua a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. Bem, eu não consegui entender nada. E nem quero saber o que eles podem ter dito. Mas a voz deles era algo assustador. Uma voz muito grave e profunda, muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos, e naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. E depois de 2 quarteirões, eles pararam de me perseguir, e assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro. E assim, eu tentei disfarçar o meu nervosismo. Bem, no outro dia, eu acabei mudando a rota que eu faço para voltar para casa. Mas já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite e nunca mais vi aqueles pequenos diabinhos. Eu não sei por que eles estavam lá ou porque estavam maltratando o cachorro. E é algo que eu nunca vou saber. E nunca mais eu vi aquele cachorro também. Bem, eu espero que os diabinhos não tenham ido atrás do cão depois que me botaram para correr.
Boa noite.